Capítulo 6. Mudança de lei. Estamos sem essa lei, mas isso não significa que estamos sem qualquer lei, porque Deus estabeleceu outra lei em seu lugar, a lei da fé. E todos estamos debaixo desta lei para com Deus e com Cristo. Tanto o nosso Criador como o nosso Redentor exigem que a observamos. John Wesley. Afirmamos no capítulo 3 que a lei tinha caráter temporário, e no capítulo 5 mostramos que a razão dessa caducidade se deve ao fato de que a lei também tinha caráter profético. Logo, embora as Escrituras por um lado afirmem que o fim da lei é Cristo, Romanos 10, 1 ao 4, por outro lado, a mesma Escritura também revela que Cristo, em quem a lei se encerra, por sua vez declarou: "Não pense que vim para abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir." Mateus 5,17. As declarações não são conflitantes. Na verdade, elas se complementam e concordam plenamente. A primeira aponta o fim da lei e a segunda explica que o fim não se deu mediante a mera revogação, mas sim pelo cumprimento daquilo para o que apontava, ou seja, os bens vindouros, e que em Cristo, então, se concretizaram. Antes mesmo de entrar na definição de graça, que marca o período seguinte à lei, na história da humanidade, é preciso entender a substituição da lei, que não se deve ser confundida com aniquilação. Já ouvi muitas barbaridades na interpretação de o fim da lei é Cristo, entre elas insinuações que sugerem algo que se assemelha a uma anarquia gospel, uma espécie de mundo evangélico sem lei ou regras de nenhum gênero. Entretanto, não foi acerca disso que Paulo falou. O apóstolo, pouco depois de fazer essa declaração, ensina na mesma epístola acerca de nos sujeitarmos às autoridades, Romanos 13:1, o que inclui submissão às suas leis. Portanto, ele não fala do fim de todo e qualquer tipo de lei, mas de uma lei específica. A referência era a lei mosaica. Isso não significa, em absoluto, que na nova aliança não haveria mais nenhum tipo de lei. Veja o que Hebreus nos revela ter acontecido na mudança de aliança. Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Hebreus 7:12. A Bíblia declara que houve mudança, não cessação de lei. E qual é a razão desta mudança? Lei moral e cerimonial. Já vimos que não se trata de revogação e sim de cumprimento profético de seu simbolismo. Portanto, para entender melhor a natureza da mudança, faz-se necessário distinguir alguns aspectos da lei, a cerimonial e a moral. Na criação, Deus deu ordenanças a serem cumpridas. Se assim não fosse, não haveria pecado, visto que este é a transgressão da lei. 1 João 3,4. É evidente que quando pecou, Adão não quebrou a lei de Moisés, uma vez que essa ainda não havia sido dada, mas transgrediu a lei do Criador no Éden. É inevitável que o Senhor esperava a obediência do primeiro homem e que o capacitou para que isso fosse possível. Sobre isso, John Wesley, o grande avivalista inglês, afirmou: "A esse homem reto e perfeito, Deus deu uma lei perfeita, para o qual exigiu inteira e perfeita obediência. Exigiu inteira obediência a todos os seus pontos, praticada sem nenhuma intromissão, desde o momento em que o homem se tornou alma vivente até que o seu tempo de expiração terminasse. Não houve permissão para qualquer falta, visto que, na realidade, não havia necessidade disso, e que o homem estava à altura da tarefa que lhe havia sido imposta e perfeitamente aparelhado para toda boa palavra e toda boa obra. Antes da lei mosaica, por exemplo, já havia ordens contrárias ao homicídio. A punição divina dada a Caim em Gênesis 4, verso 10 a 16, e a ordem dada a Noé após o dilúvio sobre não tolerar o assassino
antes julgá-lo como o derramamento do seu próprio sangue. Gênesis 9, 5 e 6. São evidências disso. Portanto, quando foi escrito na tábua da lei, não matarás, Êxodo 20, 13, não se trata de uma nova instituição ou valor. Moisés, por orientação celestial, incorporou uma lei moral pré-existente na lei, que a partir de então foi sacramentada como aliança entre Deus e seu povo. Mesmo depois do fim da lei mosaica em Cristo, Romanos 10, 4, não significa que a restrição à prática do homicídio tenha sido suspensa. A prova disso é que o apóstolo João, já na nova aliança, declara que o assassino não terá direito de acesso à cidade santa. Apocalipse 21, verso 8 e Apocalipse 22, verso 15. O apóstolo Tiago diz: há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tiago 4,12. Legislador é aquele que faz as leis. Esse legislador é Deus, cuja natureza divina é eterna. Portanto, a lei do Senhor é eterna. Ao criar o homem do pó da terra, Deus o fez com a consciência do que é certo e errado, dotado da faculdade de escolher o bem e o mal. Romanos 2,15. Sobre a origem dessa lei moral, John Wesley destaca que ela antecede a criação do homem e comenta o seguinte: tal foi a origem da lei de Deus. Com relação ao homem, era coeva de sua natureza. Mas, em relação aos mais velhos filhos de Deus, ela brilhou em seu pleno esplendor. Antes que as montanhas fossem formadas e a terra e a sua redondeza fossem feitas. Mas não passou muito tempo e o homem se rebelou contra Deus e quebrou sua lei gloriosa. Mais ou menos apagou-se em seu coração, obscurecendo a visão de seu entendimento à medida que sua alma se tornara alienada de Deus. Ainda assim, Deus não desprezou a obra de suas mãos, mas reconciliou-se com o homem através do Filho de seu amor. De algum modo, o Senhor reinscreveu a lei no coração de sua criatura sombria e pecaminosa. Eis que outra vez te mostrarei, ó homem, o que é bom. Embora não como no começo, para fazeres obras de justiça e amares a misericórdia e andares humildemente com teu Deus. E isso ele mostrou não somente a nossos primeiros pais, mas igualmente a toda a posterioridade, mediante aquela verdadeira luz que, vindo ao mundo, alumia a humanidade, um povo peculiar a quem deu um conhecimento mais perfeito de sua lei. E os pontos principais desta, visto o povo escolhido ser de entendimento tardo, ele os escreveu em 2 tábuas de pedra, mandando que os pais os ensinassem aos filhos através de todas as gerações que se sucedessem. Assim é que a lei de Deus é agora dada a conhecer mesmo aquele que não conhece a Deus. Eles ouvem com os ouvidos da carne as coisas que foram escritas outrora para nossa introdução. Mas isso não basta. Não podem, por esse meio, avaliar a altura, a profundidade, a extensão e a largura dessa lei. Somente Deus o pode revelar pelo Espírito. Isso ele o faz a todo que verdadeiramente crê, em consequência daquela graciosa promessa feita a todo Israel de Deus. Eis que vem o dia, diz o Senhor, em que farei um novo pacto com a casa de Israel. E esse será o pacto que farei. Porei a minha lei em seu interior e a escreverei em seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Se não fizermos distinção do que é lei moral e lei cerimonial, teremos algumas dificuldades de entender o que continua no Novo Testamento e o que não vale mais. O fato de continuar havendo lei na Nova Aliança, firmada por Deus, atesta isso. Voltando à declaração de Hebreus 7,12 de que houve mudança de lei, analisemos alguns fatos. Notemos que o argumento apresentado pelo escritor de Hebreus para a mudança de lei é a mudança de sacerdócio. Uma vez que o sacerdócio levítico da antiga ordem foi substituído pelo sacerdócio de Cristo,
que é segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 7:11. Então a lei mudou. E Sisto enforcara a expressão mudança de lei. O que isso significa? A lei antiga não foi descartada, foi mudada. Primeiramente porque os ritos cerimoniais já não eram mais necessários, uma vez que se cumpriu em Cristo. Como Paulo atestou aos crentes de Colossos, porque não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Colossenses 2, versos 16 e 17. O foco aqui são os elementos cerimoniais da lei. Note que ele não diz ninguém vos julgue por prostituição, idolatria ou roubos. Por quê? Porque os valores morais da lei não foram revogados, apenas os ritos cerimoniais, simbólicos, proféticos, pois se cumpriram. Em razão disso, tornam-se completamente desnecessários. Não se trata apenas de ser algo que era vigente antes da lei mosaica ou não. Vimos que a circuncisão precede a lei. Foi incorporada por ela, mas agora, na nova aliança, tem o cumprimento de seu símbolo por meio do batismo. O mesmo se deu com o sábado, como veremos adiante. Ele atende à lei por já estar presente na criação. Foi incorporado por ela, mas no tempo da graça é interpretado por Paulo como sombra de um bem vindouro. Colossenses 2, versos 16 e 17. O ponto principal na discussão é o que o Novo Testamento diz a respeito. Considere a questão da proibição de comer sangue, que começa antes da lei e depois do dilúvio. Mas não comam carne com sangue, que é a vida. Gênesis 9:4. Posteriormente foi incorporada a lei. Onde quer que vocês vivam, não comam o sangue de nenhuma ave nem de animais. Quem comer sangue será eliminado do meio do seu povo. Levíticos 7, versos 26 e 27. Quando, porém, chegou o evangelho da fé, esse princípio não foi alterado nem interpretado como sombra de um bem vindouro. O Concílio de Jerusalém, ao discutir quais mandamentos seriam transmitidos aos gentios convertidos, não sustentou a circuncisão, cuja discussão era o motivo da reunião, nem a guarda do sábado, mas orientou-os a se absterem do sangue e da carne de animais estrangulados. Atos 15, 28 e 29. As duas instruções se complementam. A primeira fala da ingestão direta do sangue, ao passo que a segunda fala da ingestão indireta. A carne de animais estrangulados referia-se ao animal que, ao ser morto, não teve o seu sangue derramado, mas cujo sangue fora cozido com a carne durante o preparo do alimento. Contudo, antes de discutir o que mudou em detalhes, é necessário entender a natureza da mudança, porque ainda há uma lei a ser observada. O ensino neotestamentário dará destaque a ela. Contudo, como veremos no capítulo seguinte, ninguém é justificado pela observância da antiga lei, tão somente pela fé. O que vale adiantar, entretanto, é que há mais do que apenas a fé inicial no dia da conversão. Paulo declarou aos Romanos, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. A vida cristã, como detalharemos adiante, é uma vida de fé contínua. Esta, por sua vez, inclui as obras, às quais se referiu Tiago, em Tiago 2, verso 14 ao 18. Trata-se de uma combinação que precisa ser entendida. A mesma fé que nos justifica deve levar-nos pelo caminho da obediência aos mandamentos divinos, os mandamentos de Cristo. É necessário compreender que, se por um lado a lei mudou, por outro, consequentemente ainda há mandamentos. Obviamente, não se trata mais das mesmas ordenanças, mas ainda há ordenanças. As palavras de Cristo evidenciam essa mudança. Um novo mandamento dou a vocês. João 13:34. Por essa mesma razão, o ensino apostólico revela até mesmo a denominação correta para a lei desse novo tempo sacerdotal.
Paulo admitiu: para os que estão sem lei, tornei-me como a lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. 1 Coríntios 9:21. Portanto, o fim da lei mosaica não significa para os crentes em Jesus liberação de todo e qualquer tipo de lei. O Senhor Jesus deixou claro em seus ensinos que ele veio nos apresentar mandamentos e que tais mandamentos eram distintos da lei mosaica. Cristo utilizou 6 vezes, só no Sermão do Monte, a frase: vocês ouviram o que foi dito. Mateus 5, 21, 27, 31, 33, 38 e 43. E depois de cada uma delas citou uma procuração da lei de Moisés. Entretanto, logo depois de cada uma dessas declarações, o Filho Santo de Deus enfatizava: mas eu digo. Mateus 5, verso 22, 28, 32, 34, 39 e 44. E com isso simbolizava, sem nenhuma dúvida, que ele estava atualizando o mandamento a ser obedecido. Já ouvi que pessoas tentam se esquivar de responsabilidades de aceitar tais mandamentos de Cristo, alegando que o Messias falava apenas aos judeus. Tal afirmação é totalmente desprovida de lógica, bom senso e honestidade. O Senhor Jesus não veio ensinar os judeus a serem bons cumpridores da lei de Moisés. Ele veio para levá-los além. É óbvio que, ao citar "vocês ouviram o que foi dito", o mestre referia-se à lei que havia sido dada aos israelitas. Contudo, ao declarar "mas eu digo", a indicação de um novo mandamento fica evidente e incontestável. Quanto a tentar limitar os ensinos do nosso Senhor somente aos judeus, trata-se de outro esforço inútil. Na grande comissão, encontramos Cristo ordenando aos apóstolos a que façam discípulos das nações, o que significa que ele os enviava aos gentios, ou seja, aos não-judeus. A ordenança do que fazer com esses discípulos gentios também é específica, batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, se o que Jesus ensinou aos apóstolos deveria ser replicado aos novos discípulos gentios, conclui que o ensino de Cristo não era voltado apenas para os judeus que viviam sobre a lei. Desse modo, todas as vezes que o Mestre falou sobre seus mandamentos, ele esperava que os judeus e gentios entendessem a natureza da ordenança que lhes seriam comunicada. O Filho de Deus foi muito claro quanto a isso. Quem tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. João 14, 21, 24. A resposta de amor que devemos a Cristo é de fácil compreensão. Logo, obedeço a Cristo porque o amo e o amo porque o obedeço. Alguns pregadores modernos, na tentativa de anular a validade dos mandamentos de Cristo para nós hoje, defendem a ideia de que Jesus não pregou o Evangelho, mas que foram os apóstolos, em especial Paulo, que depois trouxeram a revelação da graça. Alegam ainda que Jesus viveu sob a lei mosaica e com o ministério voltado somente para os judeus. Eu fico pasmo com a capacidade de alguns em tentarem fabricar revelações fora do contexto bíblico. Observe essa afirmação categórica do escritor de Hebreus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram,
dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Hebreus 2, 3 e 4. A Nova Versão Transformadora traduziu o verso 3 assim: O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que a ouviram falar? As palavras primeiramente e depois deixam clara essa ordem. Jesus iniciou a proclamação do Evangelho. Seus apóstolos, que os ouviram pregar e também foram comissionados por ele a levar as boas novas ao mundo, pregaram depois. A ordem muda, o Evangelho não. É fato que os apóstolos trouxeram explicações que não constavam nos relatos dos evangelhos. Por exemplo, o que aconteceu entre a morte e a ressurreição de Cristo, a explicação do pano de fundo espiritual da redenção, entre outros. Contudo, até Paulo, quem mais nos forneceu esses detalhes, atestou que recebeu revelação do próprio Senhor. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Gálatas 1, 11 e 12. Afirmações como, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, 1 Coríntios 11, 23, e o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, Efésios 3, 3, estão em concordância com isso. Como desconectar a ideia de que o Evangelho está atrelado à pessoa de Jesus? Repare nesse versículo do Evangelho de Mateus. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda a sorte de doença e enfermidade entre o povo. Mateus 4, 23. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 9, 35. E Jesus respondeu-lhes dizendo, Ide e anunciai a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres estão pregando o Evangelho. Mateus 11, 4, 5. O Senhor Jesus afirmou em duas outras ocasiões que o Evangelho que seria pregado, tempo futuro, era o mesmo Evangelho que ele havia proclamado. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este Evangelho, será também contado o que ele fez para a memória sua. Mateus 26, 13. Observe a palavra este. Cristo disse que seria pregado este Evangelho, não outro. É evidente que os apóstolos proclamaram o mesmo Evangelho. Nessa proclamação, transmitiram os mandamentos que haviam recebido de Cristo. Os mandamentos dos apóstolos. A continuidade do que Cristo começou veio por meio dos apóstolos. Após a ressurreição, o livro de Atos relata que o Senhor apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Atos 1:3. Não estamos falando de uma aparição ou outra. Foram 40 dias de reuniões muito intensas, até que Jesus ascendesse aos céus. Não antes, porém, de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Atos 1:2. Portanto, esse time apostólico, ampliado posteriormente com o ministério como os de Tiago, irmão do Senhor, e Paulo, transmitiram os mandamentos de Cristo à sua geração e também às seguintes. Eles estabeleceram os fundamentos da igreja. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Efésios 2, verso 19 ao 21.
Os apóstolos reproduziram os mandamentos de Cristo, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. 2 Pedro 3:2. E eles também nos deram mais ordenanças a serem obedecidas. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. 2 Tessalonicenses 3:14. Concluímos afirmando que o entendimento correto da graça dentro da justificação pela fé não exclui de forma alguma a ideia de uma lei a ser obedecida. É inegável que houve mudança de lei, juntamente com a mudança de sacerdócio. Contudo, é igualmente incontestável que há uma nova lei, um novo mandamento. João 13:34. A declaração de Paulo aos Romanos não deixa dúvidas acerca disso. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, afirmamos a lei. Romanos 3:31. Palavra grega traduzida por confirmamos é esteme, e seu abrangente significado, de acordo com Strong, envolve os seguintes conceitos: causar ou fazer ficar de pé, colocar, pôr, estabelecer, ordenar, tornar firme, fixar, fazer uma pessoa ou algo manter o seu lugar, permanecer, ser mantido íntegro, de família, um reino, escapar em segurança, segurar ou sustentar a autoridade ou a força de algo, continuar seguro e são, permanecer ileso, permanecer pronto ou preparado. Ou seja, nenhum deles reflete o fim da lei. Pelo contrário, aponta para o seu estabelecimento e permanência. O apóstolo classificou essa nova lei como a lei da fé, Romanos 3:27. Portanto, a única forma de entender essa nova ordem e ordenança é por meio da compreensão da fé. Em virtude disso, nos próximos capítulos abordaremos a questão da justificação pela fé, para depois voltar ao assunto da lei e da graça, ao discorrermos sobre o papel da obediência na fé cristã.